E aí essa galera do YouTube, nunca mais eu tinha aparecido aqui pra poder dar as caras, né, e conversar mais com vocês. Mas é a correria da vida, né? E até queria dizer pra vocês que minha avó faleceu sábado. E foi muito triste e às vezes eu penso que essa também era uma das razões pelas quais eu não viajei, talvez para poder eu ter um pouco de tempo mais com a minha avó, que era assim, depois de minha família, pai, mãe e irmãos, era a pessoa que eu mais amava e tinha a maior relação, que era minha avó materna. Mas ela se foi descansar, né? Ela teve ruim, eu tive que ficar no hospital com ela também. Fizemos um revezamento, foi bem sofrido assim, né? Mas com 89 anos viveu muito e eu sei que ela tá num lugar melhor que a gente hoje, seja onde estiver. Então, eu só quis contar isso porque às vezes a gente, né, quero viajar, quero fazer loucura, quero ir, quero isso, quero aquilo, e a gente esquece de passar tempo com a nossa família e às vezes quando a gente vai ver já é tarde demais. Então pesa bastante isso aí, né? Quando a gente vai fazer intercâmbio, viajar, morar fora, sempre pesa ao lado da família. E eu acho importante todo mundo ter consciência, né? Quando viaja, quando faz. Enfim, se eu estivesse no navio, eu não poderia ter vindo ver. Eu não ia ter visto ela antes, né? Depois que eu viajasse, eu não ia ter mais visto e não ia participar dessa despedida, né? Que é velório, enterro. E, enfim, já tô falando 2 minutos falando sobre isso, mas deixa pra lá. Mas é importante, eu acho que é válido falar aqui pra poder o pessoal que viaja, que vai aproveitar em vida, né? As pessoas que a gente ama e dizer quanto a gente ama e cuidar e fazer o bem e, enfim, até o dia que a gente tá aqui, né? Mas eu queria falar hoje sobre o nível de inglês, porque muitas pessoas me perguntam: Ive, então, qual o nível de inglês que precisa para fazer o programa de au pair? Como era o seu inglês? Aprende mesmo inglês? Algumas pessoas já me perguntaram se realmente melhora o inglês com o programa de au pair. Então eu vim aqui falar sobre isso agora. Bom, qual o nível para a gente fazer o programa? Depende da agência, né? Algumas agências eles vão pedir nível básico, outras vão dizer intermediário e outras vão dizer só conhecimento em inglês. Então, a noção ou conhecimento do idioma é super importante e a gente precisa entender que é um intercâmbio que a gente vai trabalhar, a gente vai cuidar de crianças, bebês, né, meninos já grandinhos, adolescentes e tudo mais. Então a gente tem que ter a possibilidade, né, a habilidade de poder entender e se fazer entendido. Então a gente tem que conseguir se comunicar. Então não adianta você ir pra lá sem saber inglês que a pessoa vai falar, por mais que eles falem devagar, com paciência e tudo, e você não vai entender o que é que a mãe quer que você dê de comida à criança, o que é que a criança tá lhe falando, né? Principalmente a galera que vai cuidar da criança de 2 anos, então é bem complicado, mas menos mal. Mas se você não entende, a mãe tá dizendo, olha, 8 horas você tem que dar remédio, você não tá entendendo que ela tá falando isso. Suas atribuições são essas, suas tarefas são essas, você tem que entender, né? O inglês é necessário justamente por isso, porque você tem que entender qual é o trabalho que você tem que fazer, você tem que conseguir se comunicar e principalmente você tem que saber ligar para a polícia, né? Ligar para o 911, né? 911 para dizer se algo acontecer. Então, o pessoal que fala, não falo muito inglês, mas eu vou assim mesmo. Então, se liga, porque é responsabilidade. A gente vai estar cuidando da criança dos outros. Então, além de você conseguir compreender o que eles precisam de você e você passar para eles o que você precisa deles, você conseguir se comunicar, é muito importante, já que a gente vai cuidar de criança, que a gente tenha a capacidade, né, de fazer uma ligação para uma emergência ou pedir ajuda a alguém, porque a gente vai estar cuidando de criança, né? Criança cai e quebra braço, e criança passa mal, e você passa mal, e alguém passa mal do seu lado. Então, assim, o conhecimento em inglês é importante,
demais, né? Então, assim, as agências, quando eu fiz o meu teste oral, eles me perguntavam muitas coisas do application, né? Por que você quer ser um au pair? O que você faria em dia de chuva com as crianças? Depois do programa de au pair, o que você espera fazer? Enfim, essas perguntas do application, né? Que a gente já vai mais ou menos com as respostas na ponta da língua, porque a gente responde aquilo tudo e já sabe. Né? Quais foram suas experiências com crianças e tudo mais. Então, o conhecimento em inglês é importante sim, por todas essas razões que eu falei, né? Mas, assim, você não precisa ser expert em inglês, até porque você está indo fazer o programa para aprender inglês. Então, basicamente você tem que ter a capacidade de se comunicar, né? De entender o que lhe é dito e de se fazer entendido, né? Conseguir passar para as pessoas da família, né? O que você quer falar, o que você quer, o que você precisa, ou enfim. Então, é um inglês não tão básico, né? É um inglês que é isso, você precisa se fazer entendido, né? É muito difícil a gente dizer nível, né? Porque quem vai medir nível? Escolas de inglês que tem nível conforme o seu conhecimento, verbo to be, present continuous, sabe? Modal verbs, números, não, a gramática. Então eles têm essa questão do nível, mas não é de nível, é de se comunicar mesmo, é de você poder se comunicar. Então, o que mais? A gente aprende inglês no programa 100%, né? Umas pessoas desenvolvem inglês melhor porque têm mais facilidade em aprender, outras menos. Outras desenvolvem mais porque têm pouco contato com o brasileiro. Isso atrapalha bastante. Eu devo dizer que nos meus finais de semana, a maioria eu estava com brasileiros. Então, quando eu chegava na segunda, me custava um pouquinho sair o inglês. Então, às vezes, quando a gente saía, era até bom que tinha alguém de outro país no meio da gente, as au pairs, né? As meninas que eram da Espanha, de outros lugares, pra gente se forçar a falar inglês. Pra gente poder falar inglês e praticar. Então, tem isso também, né? Mas, tipo, eu deixei de andar com os brasileiros? Não, claro que não, mas você vai pro programa, você vai aprender, até porque você vai estudar, vai para uma escola, você vai estar ali o dia todo com as famílias, né? Com a sua família, você vai fazer amigo, você tem os encontros de au pair, então, né? Sem sombra de dúvida, o seu inglês vai melhorar 100%, né? No primeiro mês é aquela coisa, você vai se soltando, no terceiro mês você já se sente mais confortável, com 6 meses você já está fluente, né? E depois, meu amigo, você tá sonhando em inglês, né? Pensando em inglês, o que é melhor, porque para quem quer falar inglês não é traduzir, né? É bom você pensar em inglês. Então, é mais ou menos isso. Foi o que minha professora me ensinou, pensa em inglês. Fora isso, qual foi a outra pergunta? Qual era o nível, se melhorava e como era o meu inglês? O meu inglês eu estudei 4 anos com uma professora particular, excelente, né? Eu era adolescente ainda, na época de, sei lá, 8ª série, por aí. Eu não lembro a idade. Mas eu fiz 4 anos e eu adorava, né? Mas quando estava mais perto de eu fazer o programa, eu fiz algumas aulas de conversação com essa minha professora, eu ia até a casa dela. E também eu comecei a assistir muito seriado em inglês, com legenda em inglês, ouvir música, escrever, copiar textos e tudo mais. Então, eu posso também dar dicas de como melhorar o inglês. E recebi uma proposta de uma pessoa que mandou mensagem se eu não queria fazer umas aulas por Skype. Então, tô pensando na possibilidade de fazer algumas aulas de conversação com o pessoal que está aí já para fazer teste oral, para fazer o programa, ou até quem quer aprender um pouco mais, ou até quem quer começar do zero. Estou pensando nessa possibilidade, então eu vou botar um e-mail, quem tiver interesse, a gente pode conversar aí e eu né, vou pensar na ideia, como é que eu vou falar? Analisar? Não, é alguma palavra. Enfim. Mas enfim, galera, sobre o inglês era isso que eu tinha pra falar, para o vídeo não ficar longo, né? Porque o YouTube falou, vídeos curtos têm mais visualizações. E não é por isso não, mas pra não ficar longo mesmo, que fica chato. Então, um beijo pra todos vocês. Eu vou aparecer mais vezes e até mais. Beijão, tchau, tchau.